Olá, amigos. Estamos aqui novamente para o estudo do Evangelho e nós temos que agradecer essa grande oportunidade de conhecermos melhor essa doutrina. Vamos então nos achegar a Jesus, trazer Jesus para a nossa mente e imaginar Jesus muito próximo de nós, dar a mão a Ele e pedir a Ele que proteja todo o universo, todo o nosso espaço, nossas familiares e nossos amigos, que nós possamos enfrentar todas as nossas dificuldades sem sofrer muito, sem estarmos muito desesperados, porque nós estamos protegidos por Jesus. E vamos ter fé e acreditar. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas liberta-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Olá! Hoje leremos capítulo 13, item 11, a beneficência. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são abaladas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que vejamos nosso próximo como a nós mesmos, com que nos dispamos com alegria para cobrir nosso irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter outra ocupação senão a de fazer os outros felizes. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, como representantes da divindade, dais alegria a essas pobres famílias, que conhecem da vida apenas dificuldades e decepções? Quando vedes subitamente essas faces descoradas ficarem iluminadas de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, choravam, gritavam e repetiam essas palavras que penetravam como punhais agudos no coração maternal. Estou com fome. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que encontra na alegria, onde no momento anterior só havia desespero? Entendei quais são vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, principalmente das misérias escondidas, pois essas são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, pensais que é a mim que estáis vestindo. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, terão prazeres infinitos no futuro, e durante seu exílio na terra, tu serás sua consolação, a antecipação das alegrias que provarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no amor de Deus. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de alegria que senti na terra. Que meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós e verei quantas misérias há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para amparar e na morte lhes fechar os olhos. Quanto bem a ser feito,
Não vos lamenteis, mas, pelo contrário, agradecei a Deus e distribuí sem limites à vontade vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, a todos que, pobres dos Muito boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casinha digital para mais uma noite de estudos do Evangelho de Cristo sobre as luzes de Allan Kardec. Continuamos com o capítulo 13, que é Não saiba a sua mão esquerda o que a direita faz. E os itens são os itens 11 e 12, que falam de beneficência. Mais especificamente, é o item 11 que nós iremos nos deter mais. Esse item 11, na realidade, ele traz uma mensagem espiritual ao grupo de Kardec. É uma mensagem do bispo de Alger, na França, uma mensagem muito bonita que fala sobre a beneficência. Se nós considerarmos do ponto de vista pessoal, o bispo de Alger, nessa sua mensagem, ele procura descrever a alegria indescritível que é nós promovermos a caridade, a beneficência ao nosso próximo. Ele, na realidade, ele compara com prazeres mundanos, eu vou chamar assim, prazeres do dia a dia, prazeres até festivos, né? Ele compara que fazer essa ação beneficente ou caridade, nós já vamos falar um pouquinho da diferença entre os dois termos, é indescritível. E a alegria que está relacionada também ao plano espiritual, porque na realidade estamos em companhia sempre de companheiros da espiritualidade e nosso destino, vamos também dizer assim, é chegarmos ao plano espiritual, onde possamos nos identificar como alguém que praticou a caridade. Diz ainda o bispo de Alger que apenas exercer a ocupação de fazer os outros felizes já seria o suficiente para a nossa prática. Quer dizer, ele está pondo que a felicidade ou a alegria provém principalmente de fazer o bem ao outro, praticar a beneficência, praticar a caridade, olhar com olhos benéficos àqueles que nos cercam. Vou fazer só um parênteses, como praticamente todos os capítulos e itens, especialmente esse capítulo onde nós estamos vivendo nesse momento de epidemia, pandemia mundial, ele cabe perfeitamente como exemplo, como guia para nós exercermos, né? Então, eu vou entrar um pouquinho, só como eu gosto sempre de fazer, na etimologia. Etimologia, como todos sabem, é o termo que define de onde uma palavra provém. Ela significa alguma coisa e é o estudo da etimologia de onde ela se originou.
beneficência vem do latim e que diz o seguinte, que é bene facere. Todos conhecem, né? Porque estamos tão envolvidos com tanta coisa do italiano. Ao contrário de beneficência ou de bene facere, seria o male facere, que cujo significado é maléfico. Então, beneficência, ou seja, benefacere, é o desempenho da caridade. Quer dizer, nós estaremos sendo pessoas beneficentes quando estivermos no desempenho da caridade. Por seu lado, a caridade provém também do latim. Quer dizer, é um sinônimo de filântropo. E, no latim, o termo é caritas. E queria dizer, e ainda quer dizer, ternura, amor que surge de Deus e para Deus. Então, agora a título apenas das piadinhas morfológicas que eu gosto muito de fazer, o termo theo, segundo a origem latina, né, quer dizer qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. Talvez o detentor desse nome atualmente não chegou a tanto. Então, vamos falar um pouquinho de caridade moral, que vimos anteriormente. A caridade moral, ela coexiste juntamente com a caridade espiritual, né? A caridade moral todos nós podemos praticar, porque ela independe de posses, é a mais difícil de se executar e depende de valores espirituais que são mais difíceis de se conquistar. Então, para que nós cheguemos até a ser caridosos, nós temos todo um trabalho de renovação dos nossos valores espirituais para que a gente chegue a praticar a caridade moral. Agora, isso do ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista do ser humano, de uma maneira geral, beneficência é aquilo que nos traz alegria imorredora. Quer dizer, se há alguma coisa que jamais morre, é termos praticado algo a alguém. E diz ainda o bispo de Angers que ela nos faz olhar ao próximo com o mesmo olhar que nós olhamos a nós mesmos. E cita, inclusive, ele um exemplo bastante trivial, mas importantíssimo. Quem não soube, quem não praticou muitas vezes, de repente, no meio do frio, tirar um agasalho e entregar ao próximo que padece. Isso é a prática
íntegra, total, de quem se propõe a amar ao próximo como a si mesmo. Aí nós podemos falar ainda, quem ainda não viu um rosto faminto, né? E ao nós servirmos um prato de comida, a gratidão estampada. Eu não vou falar gratidão porque eu não saberia dizer se a fome dessa pessoa é tão imensa que ver um prato de comida à sua frente, causando uma alegria tão grande, se naquele momento ele já estaria pensando em gratidão. Eu creio que não. Apenas estamos praticando um gesto que causa um bem enorme ao nosso próximo. E eu vou ficar um pouquinho mais, como temos feito ultimamente, na questão da epidemia pelo corona. E tudo isso que nós estamos vendo. E eu sempre digo, do meu ponto de vista pessoal, que nós estamos virando os tempos para tempos melhores. Eu sou um otimista incorrigível. E paralelamente a tudo que nós temos visto, vou chamar assim de mal que a pandemia traz, paralelamente ocorrem problemas muito tristes com várias pessoas, ou pela perda dos bens materiais, ou por aqueles que padecem problemas físicos enormes, apesar de muita negação que existe, sem querer entrar em nenhum mérito político de nada, da não existência, mas quem tem olhos de ver, enxerga o quanto existe de pessoas padecendo de males incríveis. Uma das coisas que eu mais percebo, e outra vez, quem tem olhos de ver, veja, é o problema com aqueles, principalmente os mais de risco, mais idosos, terem que desencarnar solitários, pelo menos solitários do ponto de vista seres encarnados ao lado, seres queridos ao lado, desencarnarem sem ter ninguém ao lado. Provavelmente terão amigos espirituais os ajudando. Mas o que significa esse momento num isolamento acompanhado de tanta dor física, né? Nesse momento não temos nem a condição, porque a ciência não recomenda, de estarmos ao lado. E mesmo aqueles que desencarnam, digamos, com as homenagens terrenas tradicionais, não podendo ter tais homenagens para aqueles que são adeptos dessa forma de se divertir, de se despedirem dos seus queridos. Eu queria lembrar uma experiência pessoal minha, me perdoem, mas eu acho que é pertinente em relação a isso que eu estou dizendo. Numa certa ocasião, fiquei 15 dias numa UTI por um problema de pneumonia grave, séria. E no local onde eu fiquei internado, as visitas dentro da UTI só eram permitidas às 8 horas da manhã, por 15 minutos, de um familiar,
e a outra às 18 horas da tarde. Muito bem. Vocês, eu espero que ninguém tenha tido experiências iguais, mas eu estou extraindo o lado bom e para poder fazer uma comparação. No momento que chegava o horário, que eu via o rosto de quem veio me visitar, que na maioria das vezes eram familiares, outras vezes amigos, mas qualquer um que chegasse e me desse um aperto na mão, era uma coisa indescritível. O conforto, a segurança, a percepção de que havia alguém orando por você, estando junto com você. E é isso que o bispo está nos convidando atualmente, né? Ele coloca como ocupação principal. Isso é para a vida inteira, cuidar do próximo. Isso nós temos que fazer desde que sejamos e nos dizemos cristãos. Isto é o amar ao próximo, o tirar a blusa para agasalhar o outro, é amar ao próximo como a si mesmo. Agradeço a todos, levemos sempre, na casinha a gente dizia, para além dos portões. Levemos hoje e sempre, para além dessa conversa, podermos praticar mais um pouquinho do que o Evangelho nos recomenda. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Com muito amor e carinho, agradecemos por mais uma noite de aprendizado e que possamos levar esse aprendizado para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Pedimos que, neste momento, que todas as nossas vibrações sejam direcionadas para todos aqueles que estão necessitados. Desejando a todos, pelo Grupo Timoneiro, desejamos que todos tenham uma semana abençoada, com muita fé, com muita coragem, com muito entusiasmo e não esquecendo jamais que nós não estamos sós, que nós temos uma espiritualidade bendita que está conosco, que está nos protegendo, nos amparando e nos dando força nos momentos mais difíceis. Por essa mesma espiritualidade que pedimos permissão para encerrar os nossos trabalhos de hoje, agradecido que estamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite e uma boa semana para todos. Que Deus esteja conosco.